Oi, gente. Pois é, esse é um tema importante para a gente conversar, porque muitos brasileiros, especialmente devido à narrativa da extrema-direita, né, e da direita conservadora também, têm acreditado que os direitos humanos seriam apenas os direitos para os bandidos, para os criminosos. Seria apenas um discurso ou uma prática política que estaria voltada para proteger as pessoas que infringem as leis. Primeiro, eu vou dizer o óbvio: os direitos humanos incluem também os direitos das vítimas. Então, obviamente, não são apenas daqueles que perpetram os crimes, mas das vítimas e de todos nós. E eu vou discorrer um pouco mais sobre isso. Aliás, o tema dos direitos humanos, ele vai ser o tema central da minha conversa com Danilo Leandro, do canal Story e Tu, um canal de destaque aqui no YouTube, e que nós vamos conversar às 7 horas da noite hoje numa live. Convido vocês para assistirem essa live, inclusive ele vai falar sobre a invenção dos direitos humanos, a conquista dos direitos humanos e tal. Vai ser uma conversa muito importante, inclusive contrastando com essa narrativa da direita. Mas tinham algumas coisas que eu queria falar antes da live. A primeira coisa é que, e é meio óbvia, é claro que os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela veio em grande medida em resposta às tragédias terríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E aí tem não só o Holocausto, que é absolutamente tenebroso, mas tem as bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, e ainda tem por cima todas as pessoas mortas no confronto armado. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas aí já é pós a Segunda Guerra Mundial, ela colocou para a humanidade a questão de, olha, se nós não começarmos a definir alguns direitos universais dos seres humanos, existe uma possibilidade que a gente reedite com uma certa constância esse tipo de conflito que destrói a própria humanidade e que ameaçava destruir, e ainda ameaça, né, com o uso de armas nucleares, a humanidade inteira. Quer dizer, os seres humanos têm, já desde aquela época, né, no final da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de exterminar com armas nucleares toda a humanidade, se assim quiserem. Felizmente não fizeram. E uma das coisas que foi feita naquela época, que contribuiu para que nós nunca tivéssemos mais uma guerra mundial, tivemos guerras, né, a guerra da Coreia, do Vietnã, várias guerras, mas nenhuma guerra mundial. Uma das coisas importantes foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma das coisas importantes foi esse esforço de definir direitos dos seres humanos. Os direitos chamados de primeira geração, eles são de caráter, chamados de caráter negativo, eles são os direitos políticos, os direitos civis, os direitos que exigem que o Estado não impeça você de exercer esses direitos. Então você teria liberdade de formar partido, liberdade de se associar, liberdade de participar. Eles são direitos ligados a essas várias liberdades políticas e civis que todos os cidadãos devem ter. Os direitos de segunda geração são os direitos que exigem a chamada ação positiva do Estado para serem garantidos. Quais são esses direitos? Normalmente os direitos sociais. Então aí você tem o direito a acesso a serviços de saúde, o direito à saúde. E aí muita gente, infelizmente, diz assim, mas como é que você pode ter direito à saúde se o indivíduo for irresponsável e, enfim, beber demais, fumar? O que essas pessoas às vezes não compreendem é que não está falando o direito de ser saudável. Ser saudável é uma coisa que tem um elemento coletivo, mas tem um elemento individual das suas práticas, dos seus hábitos e tudo mais. E o Estado não pode obrigar você a ser saudável, né? Ele pode incentivar, ele pode tornar, por exemplo, a ideia de cidade saudável pode colocar mais espaços para atividade física, pode incentivar uma alimentação mais saudável, mas ele não pode obrigar você a fazer isso. Então, quando você diz que você tem o direito à saúde,
traduzindo, é o direito a acesso a serviço de saúde. Assim como o direito à educação, você não consegue de fato obrigar as pessoas a quererem aprender. O que você faz é você oferta serviços de educação para a população de forma gratuita, né? Então, gratuita não que não tenha dinheiro envolvido, mas gratuita que não é cobrada da população para ter acesso. É financiada através dos impostos, né? E aí o sistema educacional público, seja ele municipal, seja ele estatal, e outros direitos, direito à segurança. Então, todos esses direitos sociais, eles são direitos que precisam da ação estatal para se manifestarem. Inclusive, eu defendo, e acho que alguns de vocês sabem disso, que o direito à renda universal, renda mínima universal, né, seja mais um direito de segunda geração, porque já que o capital, que a riqueza, é socialmente produzida, todos nós participamos de uma forma ou de outra, porque pagamos impostos no consumo, nem que seja no consumo, outros pagam impostos em outras dimensões também, e nós, ao consumirmos e ao trabalharmos, contribuímos para a geração de riqueza do país, nada mais justo que parte dessa riqueza que é gerada pela nossa atuação, uma parte dela garantisse a alimentação e a sobrevivência de todos nós. Sei que nem todo mundo concorda comigo com essa concepção, que é uma concepção, aliás, que eu não inventei. Eu estou citando Yanis Varoufakis, o ex-ministro da Grécia, pós-confusão, né? Ele veio para tentar limpar a confusão que estava lá, e ele é um dos grandes intelectuais defendendo essa perspectiva, e eu, na verdade, endosso a perspectiva dele. Já fiz até vídeo sobre isso aqui no canal. Os direitos de terceira geração são aqueles ligados à fraternidade, solidariedade, e os direitos de quarta geração são aqueles ligados à paz e às gerações, o compromisso com o meio ambiente, compromisso com as chamadas gerações vindouras. Quais são as vindouras? São as gerações que vão vir depois da gente. Então, é um compromisso que os seres humanos deveriam estabelecer para proteger a Terra para os seus descendentes. E esses direitos incluem direitos para os presos, para pessoas que cometem crimes? Sim. Que tipo de direito? Por exemplo, o direito de um julgamento justo, o direito à presunção da inocência. São direitos fundamentais que todos nós desfrutamos, inclusive as pessoas que cometem crimes. O direito de não poder ser torturado, né? E tem seres humanos, infelizmente, que pela vingança, pelo ódio, e pela frustração e tal, eles têm colocado nessas pessoas que podem ter cometido crimes, estão acusadas de crimes, o desejo pela supressão de seus direitos, né? Então é um desejo autoritário, que quer suprimir os direitos do outro. Mas o que elas não percebem é que ao defender, primeiro que ao defender a universalidade dos direitos, inclusive dos, entre aspas, piores entre nós, ou potencialmente piores entre nós estamos garantindo o direito de todos. E depois que ter humanidade e tratar de forma humana e responsável aqueles que cometem crimes e puni-los, garantindo os direitos das vítimas, dentro da lei, punir dentro da lei e não punir com vingança, com ódio, com sede de vingança, e ter essa clareza da defesa desse direito e ter compaixão, é aquilo que nos diferencia da barbárie e nos diferencia daqueles que cometem esses crimes, daqueles que cometem esse tipo de atitude. Porque se a gente agisse com vingança, com ódio e com esse desejo de impor ao outro algum tipo de violência, nós, além de estar caminhando diretamente para a barbárie, abrindo mão da civilização, como aliás foi o que aconteceu em larga medida durante a Segunda Guerra Mundial, e esses sentimentos se fazem presentes de forma diferente, mas os sentimentos se fazem presentes na nossa realidade, com exceção da extrema-direita. Então, existe um certo eco
daquela época, é fundamental que nós tenhamos essa clareza em relação aos direitos e a compaixão com relação aos outros para não cair nisso. Esse desejo de querer destruir o outro é um desejo, uma potência fascistoide, nazistoide, como era naquela época. Ou seja, remonta aquele período e que, na verdade, ecoa sentimentos violentos e autoritários que perpassam a história da humanidade. A gente pode ir aí para o colonialismo e vocês vão ver muita violência, o Cortês, aqui no Brasil, colonialismo português, muita violência, né? E os impérios ao longo da história da humanidade, sempre com muita violência, muito autoritarismo. Então, a criação dos direitos humanos, que é uma criação nossa, nós inventamos, e o esforço para poder tentar garantir esses direitos, e o esforço político, social, intelectual, é o tipo do esforço que encaminha a humanidade numa direção mais avançada, numa direção de uma cidadania mais avançada. E os países que melhor garantem esses direitos, todos eles, são os países que têm maiores níveis de desenvolvimento humano. Os países mais democráticos, os países que têm mais investimento em saúde, educação e tal, mesmo entre os mais pobres, mesmo quando você olha, por exemplo, para uma Costa Rica, que é comparativamente muito mais pobre do que os países nórdicos, mas como é um país que faz um esforço para garantir esses direitos, se destaca em diferentes áreas, justamente nesses quesitos. Então, quando você vai para os países que têm mais dinheiro e que investem em educação, em saúde, e até países que não eram tão brilhantes assim, a Finlândia, que hoje tem uma das melhores educações do mundo, não era uma das melhores educações do mundo há 30, 40 anos atrás. Não tinha. Mas tomaram para si a ideia de que o direito à educação, o direito à saúde, os direitos sociais vão se tornar prioridades de Estado, prioridades civilizatórias. E aí, ao longo de décadas, eles conseguiram transformar a Finlândia, que não tinha o melhor sistema educacional do mundo, não tinha nem um dos 10 melhores. A Finlândia estava lá na rabeira, há 40 anos atrás, e se tornou um dos melhores, se não o melhor sistema educacional do mundo. Porque optou politicamente por olhar para esses direitos humanos e dizer: nós vamos garantir esses direitos humanos. E o resultado foi óbvio que todos os países que estabeleceram esse compromisso com os direitos se tornaram países com níveis de criminalidade menores. Então, a solução para reduzir a criminalidade é reduzir a reincidência. E ter o tratamento humanizado é fundamental para isso. E os dados provam, até mesmo dentro de um mesmo país, como o caso dos Estados Unidos, os estados que são mais agressivos, vingativos e que não têm política de reabilitação são os que têm maiores índices de reincidência. Eu costumo brincar que você vê isso, inclusive, na coisa da política com relação à abstenção, por exemplo. Quando os estados que você abre mão dos contraceptivos para dizer não, não, a solução é a abstenção, são os que têm maiores índices de gravidez na adolescência. Então, as evidências mostram que que as soluções envolvem contraceptivos, que as soluções envolvem você oferecer informação, você tratar de forma humanizada, você respeitar as pessoas. E você, sim, punir com prisão aqueles que cometem crimes, sim, crimes violentos, garantir o direito das vítimas de elas serem protegidas disso? Claro que sim. Óbvio que sim. Óbvio, óbvio que sim. Mas, fundamentalmente, se você quer viver numa sociedade que reduz a criminalidade, o caminho é o caminho que o Canadá fez. É o caminho que a Suécia fez. Que a Noruega, que a Dinamarca fizeram. Que eles não tinham esses índices baixos de criminalidade que eles têm hoje. Eles estão fechando prisões. Por falta de gente, não tem quem botar.
E isso é meio óbvio. Em todo lugar que foi instituída uma renda universal de cidadania, o Alasca instituiu nos Estados Unidos, um estado conservador. Sabe qual foi o primeiro efeito? Diminuiu o encarceramento. Menos gente começou a ser presa. Índices de saúde melhoraram quando as pessoas tiveram acesso a recursos. Então, gente, garantir direitos humanos, garantir habitação, alimentação, acesso à educação, acesso a serviços de saúde, é uma coisa que melhora a vida, e aí é que é o X da questão. Melhora a vida dos que estão sendo beneficiados e melhora a vida de todo mundo dentro daquela sociedade. Renda universal de cidadania dispararia o consumo, mexeria com a economia de uma forma extraordinária. Todo dono de negócios teria um mercado consumidor muito maior, teria muito mais consumo, muito mais giro da moeda, muito mais circulação, iria gerar empregos. Tem estudos mostrando que renda universal de cidadania em países grandes gera de 1 a 2 milhões de novos empregos. Quase que, assim, em pouquíssimo tempo, pela necessidade de atender a nova demanda. Para não falar nos incalculáveis benefícios sociais desse tipo de coisa. Então, assim, existem dificuldades, países mais pobres têm limites de dinheiro e não vão conseguir fazer na mesma medida, na mesma qualidade que países mais ricos, países que têm populações mais em maior quantidade e não têm o mesmo nível de recursos, vão ter dificuldades diferentes? É óbvio que sim. É óbvio que sim. É uma questão matemática. Mas que dá para melhorar muito, com progressividade tributária e com prioridade nos direitos sociais, que fazem parte dos direitos humanos, dá para melhorar muito a sociedade. E aí, quando você dá um primeiro passo, ou mais passos, você pode estar num lugar mais alto e ver a possibilidade de dar passos ainda mais importantes. E é por isso que a gente tem que lutar. Infelizmente, vivemos num contexto de recuos, de perdas, mas contextos históricos mudam. E eles, se, eles podem mudar mais rápido se nós lutarmos pela mudança. Eu conto com vocês com isso e conto com a presença de vocês na live com Story Tool, né, o Danilo Leandro do canal Story Tool, para a gente ter uma conversa muito legal. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobini e a gente se vê em breve aqui na nova Máquina do Tempo. E se gostar do nosso conteúdo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne até apoiador ou membro do canal. Né? E tem as nossas redes sociais, normalmente no comentário fixado. Tchau, tchau, gente.